Turma, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma breve revisão sobre alguns conceitos de eletrônica digital, que eu acho que é importante para a gente começar a trabalhar com CLP. E a gente vai, provavelmente, chegar na parte de sistema binário e trabalhar com algumas continhas realizadas no sistema binário, tá bom? Eu peço para vocês me interromperem a qualquer momento, algum conceito que vocês não entenderam ou que é novo para vocês, a gente poder trabalhar ele mais. Mas no primeiro momento, tudo que a gente vai ver aqui hoje é revisão. São coisas que vocês já viram, ao menos em teoria. Bem, eu vou seguir aqui pelo menos a questão de sumário, a ordem do livro do Floyd. Tá? Pode acontecer de alguns slides eu passar direto, porque aí é coisa que eu acho que não interessa para a gente. Pode acontecer de eu querer mostrar para vocês em outro slide e voltar depois em outro momento em algum slide diferente, tá? Mas vai dar uma sequência legal aqui. Então, o que a gente vai falar hoje aqui, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês, é a questão de grandeza analógica e grandeza digital. Vocês conseguem definir isso aí para mim? Conseguem diferenciar essas duas formas de grandeza? Ninguém se arrisca, não? A grandeza analógica é um sinal eletromagnético e a grandeza digital é o sinal binário. Tá bom, Marcelo. Sinal eletromagnético. Eu entendo que você queira falar com sinal eletromagnético, aquele sinal meio bagunçado, aleatório, né? Positivo. Tá. A gente vai ver que, na realidade, os nossos conceitos de analógico e digital, eles são um pouquinho mais complexos do que o que a gente supõe, tá? Por exemplo, digital significa que ele tem uma quantidade finita de níveis. Um exemplo desse sinal digital é se a gente tiver um sinal binário. Então, o sinal binário é um exemplo de sinal que é digital. Ele só tem dois níveis e não existe nada no meio desses dois níveis. Mas não é o único tipo de sinal digital que existe, tá? Então, vamos entender um pouquinho aqui. A questão é que essas grandezas analógicas, elas vão ter valores contínuos. Então, sempre vai existir infinitos valores entre dois pontos, por menor que seja a distância entre esses dois pontos. Vocês conseguem pensar em um exemplo disso daí? Um exemplo de grandeza analógica. Sinal de televisão, no caso, por exemplo? Tá, mas vamos pensar. Quando a gente fala em sinal, a gente está falando de sinal porque a gente está medindo alguma coisa. Tá? Ou está recebendo esse sinal e vai traduzir ele em algo. Então, qual tipo de sinal que a gente pode medir que ele vai ser analógico? Conseguem pensar em nada, não, nesse primeiro momento? Nada. Por exemplo, um sinal de Também não imagino temperatura. nada. Como é que é? Não imagino nada, não. Praticamente todas as grandezas da natureza são variáveis contínuas, tá? O sinal de temperatura é um exemplo. Se eu falar com vocês que temperatura agora aí 21 graus, 20 graus, qual que é o próximo nível de temperatura aí? Pode me falar que é 21.
Só que entre 20 e 21, a gente vai ter infinitos outros valores. Se a gente... Ah, professor, então é 20,1 grau. Só que entre 20,1 e 20 também existem infinitos outros valores. Então, a questão da grandeza contínua, que caracteriza essa grandeza analógica, é que entre dois pontos podem existir infinitos de outros pontos, desde que a gente pegue distâncias menores entre os pontos, né? É como se a gente falasse também de altura. A gente, altura, mas no sentido assim, medição de comprimento. A gente não tem essa divisão somente em centímetros. A gente pode aumentar o nosso grau de medição, milímetros. Mas dentro de 1 milímetro, a gente tem vários micrômetros, por exemplo. E a gente pode ainda dividir isso em nanômetros, picômetros. Então, a gente consegue dividir cada vez mais. Entre dois pontos que, a princípio, parecem ser isolados, existem infinitos outros pontos. Isso não acontece em uma grandeza digital. Em uma grandeza digital, a gente afirma que esses conjuntos de valores são discretos. Então, eu consigo digitalizar as grandezas analógicas. Quando eu trabalho com meio eletrônico, é interessante que eu digitalize essas grandezas analógicas, porque as máquinas vão entender isso somente em meio digital. Quando eu digitalizo essas grandezas analógicas, acontece a situação de, por exemplo, eu ter a temperatura 20 graus e o próximo ponto de temperatura é 21. Então, a gente está falando ainda de temperatura, só que eu digitalizei a minha grandeza analógica. São valores discretos. Entre 20 e 21, se eu tiver uma temperatura digital, não existe nada. Se eu tiver uma medição de 20,3 graus, ele vai ter que se encaixar em 20 graus. Se eu tiver uma medição de 20,9 graus, ele vai ter que se encaixar numa medição de 21 graus. No intervalo entre aqueles dois pontos não existe nada, tá bom? Ficou claro? Sim, sim, ficou. Sim. Então aí a gente tem um gráfico bem interessante, ó. O primeiro gráfico representa a grandeza analógica de valor contínuo. O segundo gráfico representa a grandeza digital de valor discreto. Então, por exemplo, quando a gente tem uma transição, a gente tem uma transição de uma unidade inteira no meu gráfico verde. Você vê que em momento nenhum eu vou ter uma marcação entre duas unidades. Tá? Em momento nenhum eu vou ter uma marcação, por exemplo, de 1,5, de 2,5, de 3,5. A gente sempre vai ter uma marcação de unidade completa. Tá? Esse gráfico aí não representa nada, é só uma forma de exemplificar uma grandeza digital. É diferente do que a gente percebe nesse primeiro gráfico aqui, ó. A gente tem diferentes valores aqui. Tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, vou pegar na minha linha horizontal aqui, o 1. Ele está batendo aqui mais ou menos em 10,5. Mais ou menos em 10,5. Nesse ponto aqui. Então, a gente vai ter infinitos valores. Eu falei 10,5 porque é uma questão de olho. Mas pode ser 10,497. Tá? Então, isso é uma grandeza analógica. O segundo gráfico representa uma grandeza digital. A gente tem espaçamentos definidos entre um ponto e outro. A gente nunca vai ter um ponto entre 1 e 2, ou entre 2 e 3. Tá bom? A gente vai ter dispositivos e instrumentos eletrônicos que a gente chama de analógicos. Então, a gente tem esses dispositivos analógicos. A gente vai ter os dispositivos digitais e a gente tem dispositivos
que funcionam como uma combinação entre analógico e digital, tá bom? Outros conceitos: dígito binário, questão de nível lógico e formas de onda digital. A gente nasceu, cresceu e convive até hoje com um sistema de numeração, que é o nosso sistema de numeração convencional, que utiliza 10 dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, são os nossos 10 dígitos que a gente está mais que acostumado a utilizar. Entretanto, sistemas digitais eletrônicos vão utilizar um sistema de numeração binário. Binário pelo fato de usar apenas 2 dígitos. Então, a gente vai eliminar os outros 8 dígitos que a gente já estava acostumado e trabalhar somente com 0 e 1. Tudo vai ser representado por 0 e 1. Todos os números vão ser representados por 0 e 1, tá? Esse 0 e 1, a gente pode falar de nível lógico. Então, a gente define 0 como nível baixo e define 1 como nível alto. Então, o nível lógico 1 é alto, o nível lógico 0 é baixo. E, de forma complementar, o nível baixo é 0 e o nível alto é 1. Beleza? Beleza. Então, tem para vocês aí uma forma de onda digital, representa uma onda digital. Primeiro, um pulso positivo. Por que positivo? A gente sai da parte baixa, a gente sai do 0, faz uma transição, que a gente chama de borda de subida. Se ele saiu de 0 para 1, ele fez uma borda de subida. Sofreu uma transição que é borda de subida. Fica um tempo em nível alto, depois ele desce novamente, que é a nossa borda de descida. Isso daí é o nosso pulso positivo. Sai de 0 para 1, fica um tempinho em 1 e retorna para 0. O pulso negativo é representado pelo desenho ao lado, em que acontece o inverso. Ele parte do nível alto, passa por uma borda de descida, fica um tempinho em nível baixo e depois retorna, através de uma borda de subida, para o nível alto. Tá? Então, a gente pode representar esses níveis de tensão, esses níveis lógicos, através de formas de onda. Só que a gente representa eles também por níveis de tensão. Como assim níveis de tensão? Aquela minha onda, percebam aqui, ó, tá bem quadradinha, bem retinha, né? Sai do 0 para 1 sem gastar nada de tempo. Quando a gente vai pensar do ponto de vista de natureza, de realidade, essa transição retinha aqui, ela não existe perfeitamente. Na realidade, a transição é feita dessa forma aqui, ó. A gente tem uma forma próxima de um degrau, mas essa onda precisa ir subindo o morro aos poucos. A gente não consegue com que ela faça esse salto do 0 para o 1. Tá bom? Nesse ponto aí, alguns nomes de parâmetros com relação a um pulso digital. Isso daí não é interessante para a gente agora. Tá? Questão de largura de pulso e frequência. Então, largura de pulso é o tempo que ele fica em nível alto. Tá? O tamanho que ele está em nível alto. Então, nossa largura de pulso aqui é TW. E o nosso período é o tempo que demora para essa onda começar a se repetir. Então, você observa aqui que a minha marcação é nesse ponto aqui, em que faz a transição de 0 para 1. O próximo ponto em que isso acontece é aqui. Então, esse espaço entre esses dois pontos, eu chamei de T. Esse espaço entre esses dois pontos que eu chamei de T, representa o período da onda. É o tempo que ela demora para começar a se repetir de novo. E a frequência da onda é dada por 1 dividido pelo período.
Então, frequência é a quantidade de vezes que ela se repete em um segundo. Tudo bem? Questão de ciclo de trabalho é a porcentagem de tempo que ela fica em nível alto em relação ao tamanho da onda, tá? Em relação ao período total. Então, se ela fica metade do tempo em nível alto, a gente vai ter um ciclo de trabalho de 50%. Ok? Se ela fica o tempo todo em nível alto, eu vou ter aqui que TW é igual a T, T por T é 1, o meu ciclo de trabalho é de 100%. Beleza? Vamos começar a falar, então, de algumas operações lógicas básicas. Na realidade, eu vou deixar as portas lógicas para a semana que vem, para a gente entrar em operações com binários. Então, deixa eu mudar o nosso slide aqui. Tá visível para vocês? Sim. Sim. Então, a gente recordou aí que é nível alto, nível baixo, 0 e 1, grandeza digital, analógica. Então, vamos entender como que a gente vai fazer essas operações com números digitais, tá? Então, aquela mesma ideia. O nosso sistema de numeração tem 10 dígitos. Se a gente for representar de forma decimal, essa figurinha aqui é bem interessante, ó. Esse pontinho azul aqui, como se fosse a vírgula que separa casas decimais. O primeiro número à esquerda da vírgula é uma potência de 10 elevado a zero. O segundo é uma potência de 10 elevado a 1. O terceiro, uma potência de 10 elevado a 2. E assim por diante. À direita da vírgula, a gente tem elevado a potências, só que elevado a potências negativas. Tá? Então, se você pensar aqui, 10 elevado a zero, a gente vai fazer uma multiplicação por 1. Qualquer número elevado a zero é 1. 10 elevado a 1 é 10. Então, a gente vai fazer uma multiplicação por 10. Se você pensar por 1 aqui, 10 elevado a zero, casa das unidades. 10 elevado a 1 é 10, casa das dezenas. 10 elevado a 2 é 100, casa das centenas. 10 elevado a 3, 1000, casa dos milhares. A gente consegue escrever um número aqui, por exemplo, 2.341, em que a gente consegue separar milhares, centenas, dezenas e unidades. Tá? Então, a gente vai fazer isso também com o sistema binário, para a gente entender melhor esse sistema binário. A diferença é que o sistema binário não tem base de 10 dígitos, tem base de 2 dígitos. Então, a gente vai ter no lugar do 10, 10 elevado a zero, 10 elevado a 1,
10 a menos 1, 10 a menos 2, a gente vai ter o 2. Então, essa tabelinha representa a nossa potência de números binários. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, até 2 elevado a 8. Então, se eu tiver um número na oitava posição de um número binário, ele vai valer 256. Se eu tiver na segunda posição, no sistema binário, ele vale 4. Se for no sistema decimal, ele vale 100. Tá? E o mesmo vale para as potências negativas. 2 a menos 1 é meio, 2 a menos 2 é 0,25, e assim sucessivamente. Tá bom? Como que a gente vai fazer, então, essa conversão de número decimal para número binário? Recordam? Dividir por 2. E vai pegando os restos. Nós sempre 0,1. Isso, é o que a gente chama aí de método de soma de pesos, tá? Para a gente fazer a conversão de decimal para binário. Então, a gente vai fazer divisões sucessivas por 2 e conversão de frações decimais para binário. Então, deixa eu só pegar um exemplo para a gente fazer um exemplo aqui. Só para recordar como que isso vai funcionar. Enquanto isso, o pessoal que chegou depois aí, dá um presente no chat nosso aí para ficar registrado, tá bem? Então, pessoal, antes da gente falar de binário, eu vou fazer o exemplo aqui com decimal. Só para ficar bem claro para vocês que é exatamente a mesma coisa. Agora está na tela aí, né? Sim, tá aparecendo. Então, vou pegar como exemplo aqui o número 23, base decimal. Eu tenho o 3 nas unidades, e eu estou multiplicando esse 3 por 10 elevado a 0. Tá? Então, 3 vezes 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 é 1, 3 vezes 1, beleza, 3. Quando eu considero o número das dezenas, que é o meu 2, eu vou pegar esse 2 e multiplicar por 10 elevado a 1, que é 10. 2 vezes 10, 20. Tá? Então, a gente tem da parte das dezenas 20 e da parte das unidades o 3. E a gente vai somar essas duas contribuições para ter o meu resultado final, que é 23. Então, eu consigo decompor esse número 23 meu
na parte de dezenas e na parte de unidades. Beleza? A gente vai trabalhar da mesma forma com números binários. A diferença é que nos números binários a gente vai ter as potências de 2 ao invés de potências de 10. Então, nos números binários, a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó. Tá vendo? A nossa vírgula ali. À esquerda da vírgula, a gente vai ter as potências de 2 positivas. À direita da vírgula, nós vamos ter as potências de 2 negativas. Tá? Como que a gente faz essa conversão de decimal para binário? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. É o que a gente chama de método da divisão sucessiva por 2. Tá bom? Então, eu estou fazendo a conversão aí do número 12. Divido 2 por 2, 12 por 2. E vou ter como resultado 6. É importante o resto, tá? E faço essa divisão sucessiva até chegar no meu resultado final igual a 0. Então, 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 3 por 2 dá 1. 1 dividido por 2, professor, não dá 0. Mas se der abaixo de 0, é sinal que a nossa conta acabou. Tá? O que a gente vai fazer com os restos? Os restos vão ser utilizados a partir da primeira divisão para escrever o número binário equivalente. O resto da primeira divisão é o que a gente chama de LSB, tá? Low Significant Bit, ou bit menos significativo. O último resultado, que no nosso caso foi 1, o nosso último resultado ali, ele vai ser o nosso MSB, que é Most Significant Bit. Então, vocês percebam aqui que eu consigo montar esse número binário pegando sempre o resto dessa divisão sucessiva por 2. Uma forma que eu fazia isso daqui, que fica mais simples, provavelmente vocês aprenderam isso. Vamos ver aqui, ó. Que fica graficamente simples de pegar. Doze dividido por 2, 6. 6 vezes 2 vai me dar como sobra aqui 0.
Vou pegar aquele 6 e dividir por 2 de novo. Vai me resultar em 3. 3 vezes 2, 6. Resultado de sobra, 0. Vou dividir esse 3 por 2 de novo. 3 dividido por 2 é 1. Eu vou ter como sobra 1. Como eu já vejo que 1 já não divide mais por 2, acabou minhas divisões. Eu não preciso fazer outra divisão. Eu vou simplesmente pegar nesse sentido aqui, ó. Só que eu vou pegar também o último resultado. Tá bom? Então, quando eu escrevo nesse sentido, 1, 1, 0, 0. É a minha conversão de 12 em decimal. Beleza? Foi? Foi. Ok. A gente tinha até Beleza. pegado um pouco essa matéria na aula de matemática, na Vocês já primeira viram isso um etapa. pouquinho em matemática, Isso. né? E para a gente fazer o contrário, converter de binário, de binário para decimal. Então, Lucas, eu não lembro muito bem, mas de binário para decimal eu teria que ir dividindo, por exemplo, 0, 1, 1, teria que dividir o 1 por 1, multiplicar 1 por 1, depois o outro 1 por 2 e o 0 por 3, alguma coisa assim. Então, nossa conversão de binário para decimal aqui, ó, é o que a gente chama de método das somas de peso, tá? De onde que vem esses pesos? Vou copiar a tabelinha que eu já mostrei para vocês. Bom, então tá fazendo uma conversão deste número aqui, ó, 1101101, tá? A questão é, este daqui, eu vou até aumentar para ficar mais fácil da gente trabalhar isso. Isso daqui é o equivalente a 1 vezes 2 elevado a 0. Quando eu coloco o chapeuzinho aqui, sim, vocês entendem que é elevado? Quando eu coloco o circunflexo. Vamos fazer direito, vamos fazer bonitinho aqui. Dois elevado a 0. Tá bom? Esse 0 aqui, ele é o equivalente a 0 que multiplica 2 elevado a 1. Tá bom? Que é igual a 0. Nesse caso nosso aqui, é igual a 1. Eu vou pular cá para o final, porque todos vão seguir essa lógica, então vou fazer com o nosso último. Esse último aqui, ele vai ser o equivalente a 0. Opa, 0 não, 1, né? Multiplica 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Vai ser igual
Quanto que é 2 elevado a 6? 64. Tá? Então, dessa análise, surgiu essa soma. 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, mais 2 a 3, mais 2 a 2, mais 2 a 0. Estão confortável com essa soma aí? Tudo bem? Deu para entender? Tá faltando alguma coisa? Tá sobrando alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo. Por que que não tem 2 elevado a 1, não tem 2 elevado a 4? Porque já estão a zero já. Que a gente multiplica pelo número que ele representa, né? E eles estão representados por zero. Então, o 2 elevado a 1, multiplicado por zero, ele some. 2 elevado a 4, tá aqui, ó. Quando a gente multiplica por zero, ele some, tá? Então, esse número aqui, quando a gente converte ele para decimal, ele equivale ao número 109. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, exercício para vocês fazerem 5 minutinhos aí para mim. Converte esses dois números para binário aí. 19 e 45. Pessoal, agora ficou em tela cheia para vocês aí, não ficou? Sim. Quando eu faço essas marcações aqui, tá, agora aparece para vocês, por exemplo, esse quadrado que eu fiz aí. Aparece. Não, beleza. Porque antes vocês estavam vendo todo o meu PowerPoint, né? Isso. Beleza, acho que assim fica melhor.
É para te mandar, professor? Finalizaram? Positivo. Pode só falar. Vamos lá. 10, 0, 1, 1. Confere aí, solução do 19. 1, 1, 0, 0, 1. Tá na tela de vocês a solução aí? Sim. Ok. Positivo. Beleza. Podemos seguir? Conversão de decimal para binário. Acho que tá tranquilo, né? Tranquilo. Coloquei só uma observação aqui, ó. Questão de conversão de decimal fracionário para binário. Então, a diferença aqui agora é que quando a gente estiver tratando da parte fracionária, a gente vai fazer essas multiplicações por 2, tá bom? Só para vocês terem esse cuidado quando lidar com o número fracionário. Beleza? Não, professor, não entendi não. Vamos lá. Por exemplo, esse exemplo aqui, ele está fazendo a conversão do número 0,3125. Para binário. Então, ao invés de pegar esse número decimal e dividir por 2, eu vou fazer multiplicação por 2. E o que me interessa nesse caso aqui é a parte inteira. Então, do primeiro número ali, minha parte inteira é 0. Então, beleza, armazeno ela aqui como 0. Eu vou pegar esse número e multiplicar ele por 2 de novo, o que eu faço na segunda linha. Tá? Então, 0,625 vezes 2 igual a 1,25. Vou pegar a parte inteira e armazenar. A parte decimal, eu multiplico por 2 de novo. 0,25 vezes 2, 0,5. Vou pegar a parte inteira e armazenar. E a parte decimal, que é 0,50, eu multiplico por 2 novamente. Na hora que eu faço essa multiplicação, eu chego numa parte inteira de 1 e uma parte decimal de 0. Esse é o momento que eu paro. Tá? E vou pegar essa parte inteira também. Então, a última parte inteira é o meu LSB e a minha primeira parte inteira é o meu MSB. Então, se a gente for escrever isso daqui em números binários, ele é equivalente a 0,0101. Eu vou pegar? Eu sim, professor, entendi agora aqui. Então, pessoal, já que a gente já sabe converter, já sabe as características interessantes aí de números binários, a gente pode começar a fazer conta com esses números binários.
E a primeira conta que a gente vai fazer, o primeiro tipo de operação que a gente vai fazer, é a nossa operação de adição, tá? Nossa operação de adição. Então, para fazer essa operação de adição, a gente tem que ter cuidado aqui, ó. Quando a gente soma 0 com 0, é 0, beleza, igual no decimal. Quando eu somo 0 com 1, é 1, igual no decimal. Quando eu somo 1 com 0, também é 1, igual no decimal. Mas, quando eu somo 1 com 1, em binário, o meu resultado é 1, 0. Tá? Então, lembre-se sempre que 1 mais 1 em binário não é 2. O 2 não existe em binário. Tá bom? O 2 não existe em binário. Tá? Então, essa continha aqui, ela está representando a soma do número 1, 1 mais o número 0, 1. Tá bem? Então, vocês percebam. 1 mais 1, a gente está somando uma unidade no maior número da nossa base. Quando a gente soma uma unidade no maior número da nossa base decimal, o que que acontece? Vai 1. Então, aqui também vai 1. 1 com 1, vai 1. E o meu resultado é 0. Aí, eu vou somar como se eu estivesse somando números decimais. Com a única mudança de mentalidade de que 1 mais 1 vai 1. E desce o 0. E é o que acontece aqui, ó. 1 mais 1 mais 0. Então, a gente vai ter 10 em binário mais 0. Desce o 0 e vai 1. Beleza? 1 com 0 é 1. Tá? Então, essa continha aqui igual a 100, que a gente está trabalhando em binário. Se a gente for traduzir isso daqui para decimal, eu estou somando 3 mais 1 e o meu resultado é 4. Beleza? Ok, Lucas, mas em termos de tabela, a verdade é 1. Como é que é, Marcelo? Aí você colocou 1 mais 1, 10, né? Na adição binária, mas em termos de tabela, a verdade é 1, né? Eu posso Calma que fazer. a gente vai chegar lá. Porque quando Tá. a gente está falando de tabela verdade, essa tabela é em relação a quê? E essa tabela é em relação à nossa porta lógica de ou. Tá? Então, quando a gente usa isso daqui, quando a gente usa isso daqui para representar a porta ou, significa que você está querendo qualquer coisa diferente de 0. Então, é como se você estivesse fazendo o teste assim, 1 mais 1 é diferente de 0, aí você usa como resultado 1, dando a resposta como se fosse verdadeira, tá bom? Aí, nesse caso, com relação à porta ou, você pode afirmar que 1 mais 1, para a tabela verdade da porta ou, é 1. Aí, perfeito. Tá? A gente vai rever as portas lógicas ainda. Ok, Lucas, que a gente não tinha aprendido isso aí com ela. Essa aí pra gente já é novidade, mas é por isso que é bom fazer revisão. A parte das continhas aqui, então, é novo para vocês. No caso da decimal e desse 1 mais 1 é novo. Eu não tinha visto. Então, vamos ver rapidinho aqui as outras.
Vou deixar um exercíciozinho para vocês fazerem aí agora para mim. Coisa rápida também. Professor, boa noite. Boa noite. Gabriel falando, tudo bem? Tudo bem, Gabriel? E você? Beleza. Professor, é o seguinte, eu cheguei atrasado, acabei não pegando sua explicação. Você passou essas, esse exercício aí agora, mas ainda não consigo fazer. Nesse momento eu vou estar observando vocês resolvendo ele, e no próximo eu farei, beleza? Sem problema, tá, Gabriel? A aula de hoje é uma revisão, mas o pessoal já me alertou que algumas coisas aqui são novas para vocês, tá? Certo. Muito obrigado, professor. Sem problemas. Alguém já finalizou os três, pessoal? Quando finalizar, pode me dar um alô aí, viu?
Professor, Pode falar, William. esse último resultado aí, que deu 10 aí, eu não entendi. Eu falo 1 com 1 é igual a 10 aqui, no seu exemplo aí. Você diz aqui, ó, isso aqui. Positivo. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou fazer uma continha aqui no nosso sistema decimal. Eu vou pegar o meu maior número do sistema decimal. Estou mexendo aqui no cantinho, ó. Deixa eu aumentar a letra para vocês. Estou pegando o meu maior número do sistema decimal e vou somar nele uma unidade. Tá bem? Quando eu faço essa soma, o meu resultado vai ser: eu vou adicionar uma casa nas dezenas e voltar minha contagem das unidades para zero. Beleza? Então, essa daqui é a soma de 9 mais 1. Sistema decimal. Zerei as unidades e adicionei uma casa nas dezenas. Agora eu vou fazer essa continha aqui com o meu maior número binário eu vou somar uma unidade ao meu maior número binário. Se ele é o meu maior número binário, eu preciso adicionar uma casa, se eu estou somando alguma coisa a ele. Então, eu criei uma casa a mais e zerei a casa das unidades. Tá? Então, quando a gente soma 1 mais 1 igual a 10, é porque não existe nada. Entendeu? Vamos fazer uma espécie de contagem aqui. Eu conto a partir do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 8, 7, 8. Porque já que eu tenho 9 números, vamos até o 9. Eu tenho 9 números. Se eu for fazer essa contagem em binário, como é que vai ficar? 0, 1. E aí? Professor, mas na verdade tem 10 números. Tem 10 dígitos, verdade. De 0 a 9, tá? Agora vamos fazer essa contagem em binário. Então, decimal todo mundo concorda comigo, né? Se a gente for fazer contagem em decimal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chegou no 9, 10. Zerei as unidades e aumentei um valor nas dezenas. O que acontece aqui no binário? 0, 1 e o próximo número? 0, Hein? 0. Sequência é só 0 e 1. Tá, mas vamos É pensar zero aqui que a gente está sempre somando mais um. A gente está sempre somando mais um. Então, isso daqui é 0, é 1. Como é que eu represento o meu 2? Aí seu 2 vai ficar 0,1.
0,1, mas você concorda comigo que 0,1 é igual 0,1 aqui? É 0, 1, 1. É verdade. 0,1,1. Eu acho, né? Se vocês converterem isso daí, vai dar o quê? 2. 0, 0, 0, 1, 0. Vamos lá, pensa aqui, pessoal. Ó, eu estou pegando 1 e estou somando mais 1. Seria 1, 0? Beleza. Eu estou pegando 1 e somando mais 1. Então, quando eu somo 1 mais 1 em decimal, 1, 0. Como é que é o 3? Eu vou somar mais 1 aqui. Como é que fica? 1, 1, 0. 1, 1. Só vai aparecer a terceira casa aqui agora, porque eu preciso somar mais 1. Entendeu? Eu preciso somar mais 1. Então, vou fazer até detalhado aqui no cantinho, ó. Eu tenho 11 e quero somar mais 1 nele. O que vai acontecer? 1 com 1 é 10. Vai 1 na casa seguinte. 1 com 1 é 10, 0 de novo. Vai acontecer de e 1 na casa seguinte. 1 com 0, aí sim eu vou ter como resultado 100. Então, 1, 0, 0. Esse é o 4. Como é que fica o 5? É 1, 0, 1. O 6? 1, 0, 1, 1. Toma cuidado ali, Marcelo. A gente não precisa de outra casa. A gente pode usar só três dígitos. 1, 1, 1. Vamos lá, ó. Vamos fazer aqui. Eu estou somando 1, 0, 1 mais 1. Então, quando eu somo 1 com 1, 0, vai 1. Quando eu somo 1 com 0, ele é 1. Esse 1 aqui, ele não foi. Então, 1, 1, 0. Eu vou pegar, pessoal? Entendi. Se eu somar mais 1, 1, Professor, 1. explica de novo, fazendo favor, eu também, que eu cheguei meio atrasado. Vamos lá. 1, 1, 1. Eu vou repetir, tá? Esse daqui é o 7. Como é que seria o 8? O 8, vou fazer a soma dele aqui no cantinho, ó. Eu tenho 7 e vou somar mais 1. Quanto que é 1 mais 1? A gente está falando de sistema binário. 10. 1 mais 1 é 10. Então, se eu estou fazendo 1 mais 1, o meu resultado aqui embaixo é 0. Meu primeiro resultado ali é 0. Só que foi 1. É como se vocês estivessem somando decimal. Foi 1. Professor, mas Ah, aí ficaria 0. como é que é? 1 mais 1, Não estou entendendo. aí agora é 1 mais 1? É uma soma normal. Eu estou somando
esse 111 com mais 1. Foi 1. Beleza, agora eu vou pegar tudo dessa coluna aqui, igual a gente faz numa soma de decimal. 1 mais 1, 10 de novo. Então, desce o 0. Vai 1. E vai outro 1 lá. Mais 10. Aí vai dar tudo Beleza? zero. Agora é 10. Agora eu vou pegar essa coluna aqui, ó. 1 com 1 de novo. 0 10. e vai 1. Só que esse 1 que vai já é a última coisa, né? Não tem mais nada para ele somar. Então a gente pode simplesmente descer ele. Então, o meu número 8 está ali, ó. 1000. Beleza? O que vocês têm que ter em mente é essa regrinha aqui, ó. 1 mais 1 é 10. Não existe nada diferente de 0 e 1. Se você está somando e vai dar mais do que 1, você precisa passar para outra casa. Você precisa passar para a casa, vamos falar assim, dos decimais. É mais fácil do que os números decimal, só que demora um pouco para entender. É porque a nossa cabeça está acostumada a trabalhar com 10 números, né? Exatamente. A nossa cabeça está acostumada a trabalhar com 10 números. Por isso que a gente tem essa dificuldade de assimilar no início. Tá? Podemos seguir, pessoal? Deu para entender essa contagem aqui? Deu certinho. Professor, deu certo, mas será que você poderia fazer o 9? Como é que fica o 9? Ficaria 11000? Gabriel, é você que está falando? Isso. Eu vou fazer aqui, ó. Vou abrir um novo slide só para a gente fazer a conversão. Vamos fazer essa conversão aqui, ó. Então, pessoal, aquele mesmo método que a gente usa para fazer a conversão de binário para decimal, eu estou fazendo essa conversão de binário para decimal, aí depois a gente precisa somar esses números, né? Então, quando a gente soma ali 0 mais 4 mais 8, eu vou ter que isso daí é igual a 12.
Tá? Então, 1100 está errado. Então, eu vou tirar esse 1100. Como que seria o 9? Você precisa somar mais um. Vou fazer ele aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês me responderem. Como é que fica, Gabriel? Professor, eu vou somar mais um no resultado daquele 8 todo, não é? Ah, não, pera. Tá. Isso, faz essa continha que eu tô fazendo aqui no cantinho, ó. Certo. Mais 0 é 0. Vai dar 1, 0, 0, 0. Não, Aqui, ó. porque lá você não colocou que 1 mais 0, professor, ele não é igual a 0? Onde que tá isso? Naquela tabelinha que você fez ali. Aqui, ó. Ah, o mais 0 é igual a 1. Ah, tá. A regra da adição é essa daqui, ó. Tá bom? 0 mais 0 é igual decimal. 0 mais 1 é igual decimal. 1 mais 0 é igual decimal. A única novidade que a gente tem é 1 mais 1, que não tem como dar 2, porque o 2 não existe. No mundo binário, o 2 não existe. Beleza? Beleza. Então, ô, Vai dar professor, 10001, né? ô, professor, aí, já deu o resultado aí. Fechou? Fechou, entendi, professor, valeu. Quem que tá me chamando aí? É o Samuel. Pode falar, Samuel. Então, 0 mais 1 é igual a 1. 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. E 1 mais 1 é igual a 10. 1 mais 1 é igual a 10, porque vai passar 1 para outra casa, tá? Então, dá 1, 0, 0, 1. Exatamente. Então, 1, 0, 0, 1. Ali é o nosso 10. Quer dizer, ali é o nosso 9. Vamos lá, já que a gente chegou até o 9, como é que fica o 10? É 1, 0, 1, 1. Mas pra conseguir entender isso direitinho, eu tenho que colocar no papel, professor. Vamos lá, ó. O meu 9, tô somando mais 1 nele. 1 com 1, 10. 10, ou seja, Subiu 1. 0. Vai 1. 1 e 0. foi 1 aqui. Vai ficar 1, 0, 0. 1 com 0, 0. 0 com 0, 0. 1 com 0. Organizando aqui. Beleza? Deu para entender? Agora eu consegui entender, professor. Então, para vocês treinarem aí, ó. Vocês chegaram a fazer essas 3 adições aí? Sim. Então, vamos ver o resultado delas. 11 mais 11. Dez, 10. Professor, 10, 10? Ah, não dá, não. Você vai, Achou o erro aí já?
Aham, é porque vai um. Vai 1, aí você consegue somar ele. Aí aqui vira 1, ó. Beleza? Aí mais um com um é 10 de novo. 0. Vai um. 1. Dá. Ih, agora embolou tudo. A resposta tá na tela de vocês aí, não tá? O slide com a resposta. Ok. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu colocar essa linha aqui mais visível. Pegando as unidades, 1 mais 1. Então, 10. 10 desceu o 0 e foi 1 aqui. Então, meu 0 já está aqui. 1 mais 1 mais 1. Então, 1 mais 1 é 10, mais 1 é 11. Como eu não tenho nada para ir lá, né? Eu já posso jogar o meu 11 de cara aqui, ó. Então, meu resultado de 11 mais 11 em binário é igual a 110. Para a gente fazer a conferência, 11 vale 3. Então, na realidade, o que eu estou fazendo é 3 mais 3. E quando eu faço a conversão desse 110, ele vale 6. Então, quando a gente faz a conversão dos números, isso tem que funcionar, independente da base que ele tá. Tá? Letra B aí. 0 com 0 é 0. 0 com 1 é 1, desceu 1. E 1 com 0 é 1. Então, 100 mais 110, beleza. 110. Foi? Tá, ainda, professor, agora tá tranquilo. 111 mais 11. Um com um é 10. Vai um. Um com um Vai dar o 10, 10. é 11. 11 vai um. 1 mais 1. 1 mais 0 é 0. Um com um sem nada, sobrou um. Sei lá, acho que tá certo. Fechou no 10, 10? Certinho, professor. Beleza. Só isso aí é treino, tá? É acostumar a cabeça a trabalhar desse jeito. A gente tem décadas vivendo e trabalhando com 10 números. Do nada assim, beleza, vamos sumir com 8 algarismos aqui, trabalhar só com 2, a cabeça trava um pouquinho. Mas com o tempo a gente acostuma, tá? Subtração. Regrinhas da subtração aqui, ó. Aí agarra. Garra não. 0 menos 0 é 0. 1 menos 1 é 1. 1 menos 0 é 0. A única diferença que a gente tem, 10 menos 1 é 1. Não existe 9. 10 menos 1 é 1. Tá? Então, exemplos aqui no cantinho. Primeiro exemplo, letra A. Começo das unidades e vou avançando para a esquerda à medida que eu vou resolvendo cada conta. 1 menos 1 é 0. 1 menos 0 é 1. Beleza. Sem segredo. Outro aqui. 1 menos 0 é 0. 1 menos 1. Desculpa. 1 menos 0 é 1. 1 menos 1 é 0. Tá? Conseguem fazer esse daí? Uns 2, 3 minutinhos para vocês aí, tá? Professor, no caso, então, eu vou subtrair
101 de 01. É isso? Professor, já tem um resultado aqui. Não tenho certeza dele, não. Pode falar quanto deu. Meu deu 110. Se eu seguir a regra direito. Mais alguém terminou? Vamos esperar mais gente aí, tá, Gabriel? Meu resultado foi igual ao do Gabriel. Espera aí, Rogério, fala aí. Meu deu o mesmo valor que o dele, professor. Antônio. Meu também deu o mesmo valor. Qual que foi o valor? 110. O meu deu 010. Então, quanto que deu? Quem que falou aí agora? O meu deu 010. Fernanda? É. 010. Beleza, Fernanda. O resultado é esse, tá? Vamos só fazer uma visão crítica aqui. Qual que foi o valor, Gabriel? 110 que você falou? Isso. Você está me falando, ó, que você está pegando o número, tá tirando algo dele e tá dando um número maior do que ele. Entendeu a análise aí? Pois é verdade. Não pensei por esse lado, hein? Professor, eu levei mais pro lado da lógica. Porque se 1 mais 1 é 10, 1 menos 1 é 0. Se 1 mais 0 é 1, então tem que ser 0 menos 1 é 0, é 1. E no qual se for 1 mais 0 é 0. Então 0 menos 1 menos 0 é igual a 0. Beleza, vamos entender passo a passo aqui o que está acontecendo. Professor, acho que seria interessante você poder mostrar a tabela de novo. Vou anotar ela aqui rapidão. Mostra a tabela aí, se a tabela é difícil. Essa tabela aí da subtração. Sim, sim. Ah, 1 mais 1, 1 menos 1 é 0. Então dá 0, 0, 1, 1. Vamos lá resolver passo a passo? Bora. Vou espaçar os números aqui para não ficar muito embolado. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, resolver isso daqui. Como se eu estivesse resolvendo uma subtração de números decimais, tá?
1 menos 1. 0. Beleza. 1 menos 1, 0. Aqui, vou resolver a segunda coluna. 0 menos 1. 1. Qual que é o problema desse 0 menos 1? Você não consegue tirar algo que você não tem. Quando acontece isso na subtração, o que que a gente faz? Desce o número. Pega emprestado, né? Da casa da frente. Não é isso? Isso. Quando acontece isso, a gente pega emprestado da casa da frente. Então, a gente sempre que precisar pegar emprestado em binário, a gente vai somar com o número que está aqui. Mas se a gente precisou pegar emprestado, o número que está ali é sempre 0. Então, sempre vai vir para cá 10. E se eu peguei emprestado, isso daqui acabou. Aquele 1 não existe mais. Quanto que é 10 menos 1? É 1. 0. É 1. Porque o 10 é 2. Como Vamos se fosse lá, 2 ó. no decimal. Lembram lá disso daqui, ó? 1 mais 1 é 10. Então, se eu fizer 10 menos 1, igual a 1. Tá? Então, são as duas regrinhas que vocês precisam guardar, que são diferentes do decimal. A primeira aqui, para adição. E a segunda aqui, para subtração. Bom? Professor, eu respondi que 10 menos 1 seria 0, porque naquela tabela está como 10 menos 1 é 0, né? Aqui? Uau, que doideira, eu copiei errado. Só deixar a pessoa desconsidera. Arruma aí. Então, pessoal, conseguimos ver aí adição e subtração. Amanhã a gente vai trabalhar com multiplicação, divisão, complemento de 1, complemento de 2. Oi? É difícil ainda. Não, acaba que divisão e multiplicação é mais fácil. A multiplicação vai ser exatamente igual a decimal. Tá? Deixa eu falar. Não, era só pedir para voltar essa tela anterior aí. Beleza. Eu vou destacar aqui, ó. Isso daqui é o que é diferente para binário. Tá bom? Eu disponibilizo esse slide para vocês na hora que eu liberar o vídeo. Aí fica um arquivo de vídeo e fica um arquivo de PDF com o slide do dia. Tá bom? Vai ajudar bastante. Mas vai acontecer, por exemplo, amanhã, no que eu disponibilizar amanhã, vai estar repetido tudo de hoje. Mais a parte de amanhã, tá? Tem problema não, professor. Pessoal, beleza? Deu para começar a aceitar esses conceitos aí, esses números binários? Beleza, Lucas. Depois vocês tentem pegar os exemplos novamente. Eu sei que os exemplos que eu passei para vocês já têm a resposta,
mas tentem fazer eles com vocês raciocinando, pensando. Aí vocês conferem a resposta, tá? Porque se fazer isso com um número binário de 3 dígitos, se você consegue fazer certinho, você consegue fazer com um número binário de 90 dígitos, sem problema nenhum, tá? É pegar a ideia. Ô, Lucas, então ficou 10 ou 010? O resultado aí. Lucilene, em binário, o 0 à esquerda continua sendo um 0 à esquerda, tá? Então, 0, 10 ou 10 para a gente é a mesma coisa, tudo bem? Não, beleza, Isso daqui, ó, então. é igual a 10. Não faz diferença a gente ter aquele 0 à esquerda, tá joia? Fechamos, turma, por hoje? Então tá bom, fechou. Tá de boa, professor. Fechado. Então tenham uma boa noite, a gente se vê amanhã. Um abraço em vocês. Boa Quem não noite, deu boa noite. presente aqui no chat, deixa um presente Boa aí, por noite, favor. pessoal. Vou deixar o presente Falou. aqui. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite.